Vamos ler a partir do versículo 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Amém? Querido, hoje é noite de passo de fé, hoje é noite de milagres, amém? Creio que Deus já começou a operar os seus milagres aqui. Durante a adoração eu vi pessoas aqui se rendendo, chorando, glorificando a Deus. E isso torna um ambiente completamente propício para que Deus se manifeste na sua vida, na sua casa, na sua família. E a Bíblia conta a história de um cego que ele foi trazido pelos seus amigos. Levaram ele até Jesus e pediram que Jesus curasse aquele homem daquela cegueira. E existem milagres que Deus ele faz instantaneamente, sim ou não? Muitas vezes você vê Jesus curando. Teve um leproso que chegou até Jesus e ele disse: Senhor, se quiser você pode me curar. E ele disse: eu quero, seja limpo. Na mesma hora a pessoa ficou curada. Então a gente não consegue entender, a gente não consegue ter um padrão definido de como o milagre vai acontecer na nossa vida. Então nós temos milagres que acontecem pessoalmente, nós temos milagres que acontecem através de alguém que foi buscar o milagre por alguém que estava impossibilitado de estar presente. Nós temos casos de 4 amigos que trouxeram um paralítico e desceram ele pelo telhado da casa e Jesus curou aquela pessoa. Então existem várias formas de Jesus trabalhar. Só que muitas vezes nós criamos expectativas na forma que Deus vai fazer. Quantos aqui esperam uma bênção de Deus? Alguém aqui espera um milagre, uma bênção da parte de Deus? Ou só eu que estou esperando aqui em Deus alguma coisa? Mas além de nós esperarmos algo em Deus, nós também idealizamos na nossa cabeça como aquilo vai acontecer. Não é verdade? Vou fazer esse caminho e tal. E aí vai ser desse jeito. Só que muitas vezes, o caminho que Deus até faz, mas o caminho que Ele usa é um caminho completamente diferente daquilo que nós estávamos esperando que fosse. E o texto diz, querido, que esses amigos, eles chegam até Jesus e falam assim, coloque as mãos nele. Só que Jesus não coloca as mãos. Jesus não faz o milagre de acordo com a expectativa daqueles amigos. Você observa que nem ele fala, nem ele pede, mas os amigos estão pedindo por eles. Então existem outros milagres que acontecem através de um processo. Quem sabe você não recebeu o seu milagre, mas eu tenho uma boa notícia para você. Você está dentro de um processo onde o seu milagre está sendo gerado. E se você tiver fé o suficiente, você vai viver esse milagre. Você crê nisso? Você pode aplaudir o nome de Jesus nesse lugar? Porque, querido, muitas vezes Jesus não quer só te curar. Às vezes Ele quer fazer algo além de você. Às vezes Ele quer te preparar para que você suporte o pós-milagre. Porque às vezes o que você está pedindo é algo tão grande que vai gerar um impacto à sua volta. Porque quando Deus faz algo em nós, as coisas não continuam da mesma maneira. Então você está pedindo aí para Deus te abençoar, te prosperar. Aí você está achando que a sua vida vai continuar igual. Daqui a pouco vai começar a ir metida.
Só porque comprou um carrinho, agora não fala mais com as pessoas. Mudou de endereço, trocou de casa, não fala mais. Não é, é que junto com a bênção que Deus vai gerar em você, vem toda uma mudança. Então, preste atenção naquilo que você está pedindo. Porque aquilo que você está pedindo vai gerar mudanças no seu entorno. Ou você está achando que Deus vai fazer uma coisa e vai continuar tudo estático. E aquele homem, ele vai viver um milagre, ele vai viver uma experiência, mas a vida dele vai mudar. Porque ele está em Betsaida. E essa cidade era uma cidade muito problemática. Era uma cidade da Fenícia, era uma cidade idólatra, né? Era uma cidade que gerou até uma certa revolta em Jesus, porque ele diz assim, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida. Se os milagres que eu fiz em vocês, eu tivesse feito em cidades pagãs, eles teriam crido, mas vocês são um povo ruim. E esse homem ele está vivendo exatamente nesse contexto. Era um contexto de cegueira física e cegueira espiritual. E muitas vezes nós estamos esperando, agora eu vou começar a pregar aqui. Muitas vezes nós estamos esperando que Deus faça algo na nossa vida, achando que Ele vai nos manter na mesma geografia, achando que Ele vai nos manter conectado com as mesmas pessoas. Tem pessoas, querido, que hoje, na fase que você está vivendo, elas vão ter ainda uma aproximação contigo. Mas tem pessoas que você nunca mais vai ver. E tem que ser maduro para isso. Porque tem pessoas que elas estão preparadas para ver você no nível que você está. Mas elas não estão preparadas para lidar com você na fase que Deus vai te levar. Tem pessoas que estão preparadas para te ver sem visão. Mas elas não estão preparadas para ver você receber uma visão de Deus. E aquele cego, antes dele ser curado, ele precisou ser removido de um ambiente. Ele precisou ser tirado de um ciclo, que era um ciclo completamente reprovável, era um ciclo completamente deplorável, de incredulidade. E por isso Deus não atendeu a expectativa dele. Por isso que Jesus não só estendeu as mãos e curou. Precisou de um processo, quem está me entendendo? Sabe, querido, você tem pedido a Deus algumas coisas. Você tem orado por alguns milagres. Você tem orado por uma mudança na sua vida. Mas Deus te pergunta essa noite, tu está disposto a abrir mão para sempre de certas conexões e de certas geografias que vão ficar apenas na sua lembrança? Porque se você não estiver preparado para viver o novo, nem peça a Deus. Continue no mesmo lugar, na mesma estação, continue vivendo a mesma coisa. Mas se você quer uma mudança de vida, entenda que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor nesse lugar? Querido, hoje Deus quer falar com pessoas que já receberam uma direção, mas continuam voltando para ambientes que colocam essa direção em risco. O que adianta Deus te dar uma direção, mas você não conseguir a direção que Ele está te dando? Não conseguir seguir o caminho que Ele está te direcionando a seguir? Você está disposto a isso? Porque Jesus não tem compromisso com a expectativa das pessoas. Jesus não tem compromisso com a minha expectativa. Sabe qual que era a minha expectativa aqui desde o primeiro dia? A minha expectativa quando inaugurou a igreja é que a gente ia ficar tranquilo financeiramente, que a igreja ia encher rápido, que ia lotar, que os cultos iam ser todos repletos de pessoas,
que Deus ia mandar um povo completo de pessoas, que Deus ia mandar um povo tranquilo, não que vocês não sejam, mas já travamos batalhas espirituais aqui, irmãos. A nossa expectativa, Deus não tem compromisso com ela. Você acha que José tinha expectativa de ser traído pelos irmãos quando recebeu um sonho? Você acha que ele tinha expectativa de ser acusado de estupro? Você acha que ele tinha expectativa de ser esquecido por um amigo, um companheiro de cela? Deus não tem problema nenhum em frustrar nossas expectativas. Mas nós precisamos amadurecer na fé para viver aquilo que Ele tem para nós. Nós precisamos estar preparados para abrir mão de algumas coisas. Essa é a palavra de hoje. Tu está preparado para abrir mão de algo hoje? Você está preparado para abrir mão de algumas concessões? Hoje mesmo Deus me convidou a abrir mão de alguns projetos. Mas eu aprendi uma coisa. Eu quero passar isso para vocês. Ninguém ganha Deus em entregar. Se você entrega a Deus uma vida de devoção, uma vida de santidade, você vai receber recompensa. A Bíblia que diz isso, 100 vezes mais. E aqui nessa terra, e ele diz isso, aqui nessa terra você vai receber 100 vezes mais, sem contar na glória eterna. Então ninguém que abre mão de algo para Deus sai perdendo. Ai, pastor, não consigo abrir mão desse varão. Esse varão mexe comigo. Aí Deus está falando assim, isso aí é uma prova. Isso aí é uma bomba. Larga essa bomba. Deus não dá bomba para ninguém. Fala assim, Deus não dá bomba. Deus dá bênção. O diabo que joga bomba. E às vezes nós não conseguimos abrir mão das bombas. E eles chegaram com fé, queridos. Chegaram com expectativa de como Jesus deveria agir. E quantas vezes nós não fazemos exatamente assim, né? Oramos e junto com a oração nós entregamos o roteiro da bênção. O Senhor vai tocar no fulano de tal, vai tocar no meu chefe vai me dar um aumento e tal. Dá toda... Deus, a gente ora falando para Deus, Deus, toca naquele homem, Senhor. Faz ele achar graça em mim. Tu sabe, ó Deus, que o teu filho trabalha, tua serva é fiel, dizimista, ofertante da tua casa, Senhor. Eu mereço, Senhor, toca. Aí Deus está olhando o teu objetivo. Ele não está olhando o teu roteiro. O roteiro é dele, querido. O roteiro da bênção é de Deus. Porque Ele é especialista em fazer um roteiro extraordinário. Eu fico imaginando o roteiro de José. Porque José já está lá, preso. E do nada, alguém manda chamar José. Troca a roupa, faz a barba, passa um perfume, faz a unha, manicure, pedicure, harmonização facial, tal. Agora você vai entrar na frente. Mas o que está acontecendo? Não sei. O rei mandou te chamar. Porque Deus tem os de repente dele, Deus tem o roteiro dele. Porque não é só sobre você. O milagre que Deus vai gerar para você não é exclusivo seu, é para a partir de você. Existe todo um ecossistema em volta de um milagre. Só que muitas vezes nós somos egoístas e achamos que tudo é sobre nós, e nem tudo é sobre nós. Porque Deus nunca vai fazer algo apenas para um indivíduo.
Eu fico imaginando Davi, lá no pasto, pastoreando. Nem imaginava que Samuel estava na casa dele. Sem pretensão alguma de ser rei. Mas Deus criou um roteiro. Deus criou um roteiro. E Deus tem um roteiro para o teu milagre. Deus tem um roteiro para a tua bênção. Querido, Deus não faz o que esperamos, mas Ele faz o que é necessário. E antes dele mudar a visão, Jesus mudou o ambiente. Vamos falar sobre isso aqui? O que você acha de troca de ambiente? Você está preparado para uma troca de ambiente? Você está preparado para uma troca de geografia? Porque se você não estiver preparado, então nem peça. Porque talvez o que você está pedindo é incompatível com a tua realidade atual. Ai, Senhor, me dá uma BMW. Pô, querido, dependendo do lugar que você estiver andando de BMW, vai ser perigoso, né? Eu tenho um amigo, vou fazer esse corte depois aí da mídia e vou mandar para ele. Que ele mora lá em Ausch. Aí ele tem Porsche, BMW, Santa Fé e outros, mais uns 10 carros. Falei, cara, tu tem que sair daí, cara. Escapa-te pela tua vida. É incompatível com a tua realidade. Você está começando a chamar atenção negativamente. Porque olha a tua volta, ninguém tem isso, cara, que você tem. Então tem coisas, querido, que não cabe. Tem coisas que não dá. E agora eu estou falando de geografia, mas eu vou falar agora de áreas da nossa vida que precisam também ser curadas. Coisas na nossa vida que nós precisamos abrir mão para viver. Você está lá na empresa, lá está pedindo para ser chefe. Deus, quero crescer, quero prosperar nessa empresa. Mas ainda não tratou a soberba. Ainda não saiu da arrogância. Deus, quero ser rico, quero ser rica. Mas ainda não aprendeu a ter compromisso com Deus. Ainda não entendeu o que é fidelidade a Deus. Aí você tem que sair da infidelidade para uma vida de fidelidade. Para que aquilo ali aconteça e ocorra da melhor maneira possível. Deus não dá nada para nos prejudicar, querido. Tu está entendendo isso aqui? Quem está me entendendo aqui? Que tem coisas na nossa vida que nós precisamos entender. Não é só pedir, é entender o que está em volta disso tudo. E aí quando nós entendemos, nós começamos a nos mover de acordo com aquilo que nós estamos pedindo. Aí, sabe o que a Bíblia diz assim? Ó, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Você tem que entender o processo da bênção, para depois você experimentar a bênção que Deus tem para você. Jesus tomou o cego pela mão e levou ele para fora da aldeia. Jesus poderia curar ele ali mesmo, mas não curou. Primeiro pegou ele pela mão e depois ele levou para fora da aldeia. E eu vou te falar mais aqui sobre Betsaida, que era uma aldeia que havia... Jesus tinha feito inúmeros milagres ali. Era a cidade de Pedro, Tiago e João. Uma cidade que viu tanto, mas continuou sem enxergar. E agora Jesus tira um homem daquela aldeia. Existem ambientes que eles aumentam a nossa incredulidade, sabia disso? Querido, às vezes você vem para um culto como esse. Meu Deus, virou domingo agora. Aí você sai de um culto abençoado, glorificou a Deus, celebrou a Deus.
Aí você vai para uma rodinha, onde o Espírito Santo não habita. E você está achando que Deus vai fazer algo na sua vida. Para Deus fazer, querido, existe todo um conjunto. Existem lugares que sufocam a fé, conversas que enfraquecem o seu propósito, pessoas que fazem você duvidar daquilo que Deus já falou com você. Mas muitos não estão dispostos a abrir mão de coisas para viver aquilo que Deus já declarou sobre a vida dele. Um ambiente onde a incredulidade virou algo normal, relacionamentos que constantemente se enfraquecem o seu chamado, hábitos que mantêm você espiritualmente estagnado, que precisam ser mudados para você viver esse milagre. Não tem nem coragem de abrir o Instagram para ver a quantidade de horas utilizadas por dia. Se a Bíblia registrasse a hora, a gente fizesse um comparativo de tempo que a gente tem em devocional, em oração, em comparação com mídias sociais. Estive agora na conferência com o pastor Luciano Subirá, e ele falava exatamente sobre isso. Ele disse que ele tem dado várias dicas sobre saúde, né? E aí uma das dicas é a pessoa cuidar do corpo e tal, faz aquele jejum de 40 dias. E ele falou que um dos discípulos dele começou a treinar, e falou, pastor, estou treinando e tal. Dali a pouco esse discípulo voltou. Falou, pastor, não está dando certo esse negócio não. O que aconteceu? Não está conseguindo e tal? Não, estou avançando. Mas, pastor, eu estou desviando. É porque está desviando? Não, pastor, você não viu umas missionárias lá na academia, faz aquelas roupas, aquele negócio me deixa tonto, estou me perdendo. Aí ele diz, olha, o problema é que você está enchendo mais a tua carne do que o teu espírito. E aí eu fui treinar com ele na academia, e realmente, ele vai com fone de ouvido, abafador, e é 1 hora de oração no cardio, falando com Deus, igual a pessoa pensa que ele é doido. Aí sabe o que ele falou? Depois que eu tenho essa 1 hora, meu corpo está cheio de Deus, meu interior está cheio do Espírito Santo, eu vou treinar, aquilo para mim se torna algo supérfluo. O problema é que as pessoas se enchem das coisas do mundo, se enchem das coisas que são materiais, são carnais, e acham que vão ter força para suportar um processo de maneira natural, na força do seu próprio braço, na sua própria consciência. Então tem gente que sai do culto cheio de fé, e na segunda-feira volta para a mesma conversa, os mesmos conselhos, e ouve as mesmas vozes, querido. E depois pergunta, pastor, por que minha vida está ficando embaçada? Por que minha vista está ficando, eu não estou conseguindo ver, eu não estou conseguindo enxergar? Porque você ainda está num ambiente que tira a tua visão. E ele vai dizer assim, o que você vê? Eu vejo homens como se fossem árvores. Pelo menos ele foi verdadeiro. Porque para quem está cego, isso aí já era alguma coisa, né? Não, tá bom, já recebi alguma coisa que já dá para me caminhar. Mas ele foi verdadeiro, ele falou, estou vendo embaçado. Quem sabe hoje não seja o momento de você fazer uma oração e falar com Deus acerca da tua visão, acerca daquilo que você está vendo, acerca daquilo que você está enxergando. Sabe, querido, Deus nunca tem problema em restaurar alguém. Deus nunca teve problema em levantar alguém do zero. Desde que haja verdade nesse coração. Desde que haja uma sinceridade. Existe uma predisposição todos os dias de Deus nos levantar. Nos refazer de novo. Nos dar a graça da salvação. Nos dar a graça de viver um propósito com Ele.
Mas nós precisamos, em nome de Jesus, aprender a ser verdadeira, primeiramente conosco. Porque existem pessoas que elas conseguem mentir para si mesmo. E vivem uma vida de estagnação. Querido, em nome de Jesus, seja verdadeiro, seja verdadeira. Deixa eu te dizer uma coisa. Anote isso aqui, anote isso para a sua vida. A linguagem do diabo é a mentira. Tudo começou com a mentira. A queda do homem começou com a mentira. Mas a linguagem de amor de Deus é a verdade. Você quer atrair a presença de Deus para a sua vida? Seja de verdade. Que o Senhor te alcance, que Ele te encontre praticando a verdade. Porque essa é a única forma de você viver uma vida e um propósito com Deus. Eu não estou falando de ser perfeito, porque Davi era um homem imperfeito. Mas o Senhor vai dizer que ele era um homem segundo o seu coração. Não tinha dificuldade de se arrepender. Não tinha dificuldade de se quebrantar. Não tinha dificuldade de chorar. De voltar atrás. De reconhecer que errou. E é isso que Deus espera de nós. Uma vida de verdade. Uma vida de verdade. Olha para esse crente que está do seu lado aí. Fala assim: viva uma vida de verdade. Glória a Deus. A melhor coisa do mundo é ser de verdade. O pastor Marquinhos soltou um vídeo maravilhoso esses dias. A melhor coisa do mundo é ser de verdade. E aí ele diz assim, ó: às vezes você vai sofrer por isso. Às vezes você vai pagar um preço por isso. Mas nós pagamos um preço muito maior quando nós não somos de verdade. Coloque-se de pé, querido. O fato de você ainda não enxergar as coisas claramente não significa que Deus já terminou a obra na sua vida. Que você faça uma oração hoje e fale assim: Senhor, me faça ver. Me faça enxergar com clareza. E aí Jesus vai impor as mãos sobre os olhos dele e vai dizer para ele assim: e agora, o que você vê? Ele vai dizer assim: agora eu vejo perfeitamente. Eu declaro isso sobre a sua vida, que Deus está estendendo as mãos sobre os seus olhos. Quantas vezes nós já não fomos enganados por pessoas acerca de outras coisas? Quantas vezes o diabo já não mentiu para nós? Quantas vezes nós não compramos ideias erradas? Quantas vezes nós já não fomos injustos com pessoas? Porque a nossa vista estava embaçada. Mas quando Jesus coloca a mão nos nossos olhos, nós começamos a enxergar claramente. E aqui Jesus vai dar uma ordem para ele: vai para a tua casa e não volte mais para aquela aldeia. Essa é a palavra de Deus para você hoje, para mim. Não volte mais para esse lugar que tira a sua visão. Há uma concordância entre muitos teólogos que aquele homem anteriormente ele enxergava, porque ele faz comparação de árvores com homens. Eu vejo homens, mas parece que são árvores. Era alguém que já teve uma experiência visual, mas ele perdeu a visão. Jesus fala: não volte para aquele lugar.
onde a sua visão foi perdida. Vai para a tua casa. Vai para a tua casa. Não vá para esse lugar onde a tua visão está sendo ofuscada. Vai para a tua casa. Eu vou acrescentar aqui, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Deus que te ouve em secreto. Nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de santidade. Deus até vai nos restaurar a visão, Deus vai até nos fazer enxergar algo, mas nós precisamos entender onde Ele quer nos levar. Sabe, igreja, nós precisamos entender que a mudança do Brasil, a mudança da nossa região, ela não passa pelos governadores, pelos governantes, pelas autoridades, passa pela igreja. Quando nós começarmos a nos posicionar como homem de Deus, como mulheres de Deus, homens de oração, mulheres de oração, primeiramente vai começar a mudar a nossa volta. E depois vai começar a se tornar um movimento maior, e maior, e maior, e maior, e maior. Eu tenho falado com a pastora em casa, a minha oração é que Deus levante os pastores, que abra os olhos de muitos líderes em comunidades, em regiões onde Satanás está imperando e governando, porque a nossa guerra não é contra as milícias desse mundo, contra as hostes desse mundo, mas é contra as milícias espirituais, contra os demônios que habitam nas regiões celestiais. É contra eles que nós guerreamos. Nós não guerreamos com um posicionamento político, nós guerreamos com o joelho no chão, com oração, com vida com Deus. E é isso que Deus quer fazer através de nós, querido. Uma igreja relevante é uma igreja que tem uma visão, é uma igreja que ora, é uma igreja que sabe para onde está indo, é uma igreja que sabe o que está fazendo. Um crente que avança é um crente que ora, é um crente que sabe o que está fazendo, e é um crente que sabe para onde não deve ir. Porque é tão importante como saber para onde ir, é saber para onde você não deve ir. Esse lugar tira a minha visão. Esse lugar me afasta de Deus. Essas pessoas... querido, eu quero falar para você outra coisa aqui. Você precisa criar um hábito de um sinal sobre as pessoas. Olhe as pessoas e imagine que tem um semáforo na cabeça dela. Se tiver verde, você caminha com ele. Se tiver laranja, atenção. Passa com cuidado. Passa ligado. Mas se tiver vermelho, pula fora. Porque você pode estar perdendo a tua bênção. Aí você vai vir aqui, vai fazer 7 cultos, passos de fé, e nada vai acontecer. E aí você vai falar: Deus, eu fiz o passo de fé. Não, querido, isso aqui não é um ritual. É um propósito que tem princípios aqui. E você precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. O nosso posicionamento vai fazer a diferença na nossa vida. Entenda o que Deus está construindo à sua volta. Entenda as pessoas positivas que Deus está colocando do teu lado. Mas tem gente que tem um imã negativo. Eu não vou entrar por esse lado não, vou deixar para domingo. Porque hoje eu quero ativar a sua fé a viver o sobrenatural em Deus. Amém? Amém? Você está disposto a viver o novo de Deus? Você está disposto a viver o novo em Deus? Você está disposto a dar uma guinada na sua vida, dar passos de fé? Aquele cego, ele deu passos de fé ao sair daquele lugar. E eu creio que você vai fazer isso. Ao sair do seu lugar hoje para o nosso propósito, passos de fé. Você vai vir consciente que em alguns lugares, para você receber a bênção que tu tanto quer, tu vai ter que abrir mão. Amém? Vamos adorar o Senhor? Mas se quiser me achar,
Olhe para a cruz do amor. Não sou mais quem eu era. Sou quem Ele diz que eu sou. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva, uma carta viva de Mas se quiser me achar, olhe pra luz do amor. Não sou mais quem eu era. Sou quem Ele diz que eu sou. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva, uma carta viva de Deus, uma carta viva, uma superação escrita, uma carta viva. A cruz é a caneta e o sangue é a tinta. Uma carta viva, uma superação escrita. Uma carta viva. A cruz é a caneta e o sangue é a tinta. Uma carta viva. Uma superação escrita. Uma carta viva. A cruz é a caneta e o sangue é a tinta. Uma carta viva. Uma superação escrita. Uma carta viva. A cruz é a caneta e o sangue é a tinta. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva, uma carta viva de Deus. Uma superação escrita, uma carta viva. A cruz é a caneta e o sangue é a tinta. Aleluias. 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 Eu vejo Deus abrindo a visão de muitas pessoas. Aquilo que estava longe começa a ficar perto. Aquilo que estava distante começa a se aproximar, porque há uma mudança de consciência, uma mudança de mentalidade. Há um avanço em entender aquilo que Deus quer gerar em você e através de você.
O problema nunca foi a demora de Deus em fazer. O problema é a nossa demora em entender o que Deus quer fazer. Quando Jesus nos ensina a orar, Ele nos ensina a alinhar a nossa vida com o céu, e não o céu com a nossa vida. Ele diz: seja feita a tua vontade assim na terra, como é feita no céu. Já está feito lá. O plano de Deus para a tua vida já está escrito. Ele já escreveu o roteiro da tua vida. Você não precisa ficar batendo cabeça, você não precisa ficar sofrendo à toa. Em vez de ficar sofrendo, batendo cabeça, começa a alinhar a tua expectativa com aquilo que Deus está fazendo, com aquilo que Deus está gerando. A Bíblia diz que o que Deus preparou, querido, não desceu ao nosso coração, não chegou ao nosso entendimento ainda. Tudo que Deus preparou é muito maior do que aquilo que você sonha. Os nossos sonhos, os nossos projetos não se comparam com aquilo que Deus preparou para nós. Você é uma carta viva. Você é uma carta viva. Mas quem está escrevendo essa carta é a própria mão de Deus. É a própria mão de Deus. É a própria mão de Deus. Você crê nisso? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Você tem liberdade para glorificar e exaltar o nome dEle nesse lugar. Oh, tem pessoas que estão entendendo aqui o que Deus quer gerar. Tem pessoas que estão entendendo o que Deus quer fazer. Tem pessoas que já entenderam. Querido, talvez vai doer, talvez vai sofrer, talvez vai ser difícil para você abrir mão de algumas coisas. Ah, mas sofrimento maior é não viver o propósito que Deus tem para você. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor nesse lugar. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Esse culto é um culto profético. Nós vamos viver agora esse momento do passo de fé. Pastor, o que é o passo de fé? É uma campanha? Não. É um propósito que nós fazemos de 7 semanas. Trazer algo no altar. Eu não sei o que você precisa trazer aqui. Talvez você precisa trazer alguém. Como aqueles amigos levaram aquele cego até Jesus. Talvez você precisa trazer uma causa na justiça. Talvez você precisa trazer a sua família para colocar no altar. Talvez é sua empresa, seu trabalho. Eu não sei. Talvez é uma enfermidade que está te assolando. Então o passo de fé são 7 semanas de propósito com Deus. Tem que esperar acabar não. Você pode começar o seu passo de fé e contar 7 semanas a partir de hoje, você trazendo essa causa no altar. Pastor, posso começar hoje? Com certeza. Então, se você deseja começar o passo de fé, você pode vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Traga o seu propósito. Você que já está no passo de fé, você também pode vir aqui, nós vamos orar por você. Pastor, posso quebrar o passo de fé? Não. Se quebrar, você volta do começo de novo. Propósito. Com Deus. Pastor, estava no sei. Vai se fortalecer. Talvez vai ser. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Oh, Deus maravilhoso, Tu estás aqui nessa casa. Tu estás aqui nessa casa. Hoje pela madrugada, Deus me deu uma visão de 2 pessoas que fizeram um voto no espiritismo e sofrem retaliações de espíritos malignos por conta de algumas promessas que fez. Mas Deus está quebrando essa maldição. Deus falou comigo que ia quebrar hoje. Eu vi nitidamente 2 pessoas. E era uma série de situações que essa pessoa não pode fazer por conta dessa opressão.
Se você estiver aqui, depois você pode me procurar, se sentir no coração também de falar agora. Nós vamos orar para que Deus quebre essas maldições. Porque o diabo não tem poder sobre a tua vida. A maior autoridade é Deus. Amém? Quando Jesus chega em Gadara, existia uma entidade ali que ela governava aquela cidade, aquele local. Ela mandava na polícia, ela mandava no cemitério, ela mandava na cidade, ela fazia o terror. Mas quando Jesus chega lá, ele se prostra diante de Deus. Jesus pergunta: qual que é o seu nome? Ele diz assim: o meu nome é Legião, porque somos muitos. Mas todo principado, toda potestade se dobra, se curva diante da glória de Deus. Por que nós não precisamos temer? Porque nós pertencemos a Jesus. Não, você não pertence a Zé Pilinta, Pombagira, Tranca-Rua, não. Ninguém entregou a vida dele por você. Você pertence a Jesus por direito de criação, porque ele te criou. A Bíblia diz que, João diz que no princípio ele estava lá. Nada do que foi feito sem ele. Então você pertence a ele por direito de criação. E além dele te criar, aí o diabo que vem para roubar, matar e destruir, foi lá, levou o pecado para o homem, afastou o homem de Deus. Ele foi lá e comprou aquilo que ele já tinha criado. Então nós somos deles duas vezes. Primeiro, porque ele nos fez, e segundo, porque ele nos comprou com sangue. Então ninguém pode dizer que você pertence a fulano de tal. Você pertence a Jesus Cristo. Ele é o seu dono. E no momento que você entrega a sua vida para ele, nenhum mal, nenhuma praga, nenhum demônio tem poder e autoridade para se levantar contra a sua vida. Há uma proteção de Deus, há um destravar de Deus aqui nesse lugar. Amém? Ele quer desfazer isso, ele quer cortar esse laço. O diabo é sujo, irmãos. Ele nunca te dá nada. A intenção dele é tirar tudo que você tem. Ele te faz uma oferta para te enganar. Com Jesus ele fez assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Aí Jesus recusa aquela oferta. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui. Aí ele aumenta o nível da oferta. Se tu és o Filho de Deus, se prostra que eu te dou tudo. Mas na verdade o que ele queria era tirar tudo que Jesus já tinha. Porque Jesus já era Filho de Deus. Jesus já era dono de todas as coisas. Você não precisa de nada que o diabo vai te dar. Porque tudo que você precisa já está em Deus. Empresa, carro, casa, casamento, família. Só Deus pode nos dar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos declarar a bênção do Senhor sobre as famílias dessa casa, sobre cada pessoa que está aqui, cada homem, cada mulher. Nós declaramos a bênção do Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor mova o sobrenatural essa noite aqui. Curas aconteçam aqui agora de maneira milagrosa, Senhor. Toda dor no corpo vai saindo agora. Toda enfermidade vai sendo repreendida agora na autoridade do nome de Jesus. Toda célula cancerígena, todo nódulo no corpo, toda célula negativa, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus. Problema na coluna, problema na cabeça, pâncreas, fígado, coração, pressão arterial, problema, Senhor, de ordem psicossomática, psicológica, depressão, crise de ansiedade, crise de pânico. Nós repreendemos em nome de Jesus. Tu tens poder de curar. Que haja cura agora nesse lugar. Que haja cura agora sobre as pessoas, iniquidades e enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh Deus, eu declaro cura agora nesse ambiente. Eu declaro cura agora sobre esse ambiente. Eu declaro cura, uma unção de cura. O Deus, o El Rafá, se manifeste aqui agora com cura, com poder, em nome de Jesus. Oh, que haja testemunho de milagres,
Marca essa noite, marca, sela essa noite. Nós declaramos a cura completa, a remissão completa. Nós declaramos a bênção do Senhor. Haverá mudança nos laudos médicos, haverá mudança nos laudos, haverá confusão com relação ao diagnóstico. Nós declaramos agora que o teu nome, sim, não é o nosso nome, não é o nome da igreja, é o nome do Senhor Jesus. Seja glorificado, Senhor, nesse lugar. Deus, aqueles que estão esperando uma porta, abre essa porta, Jesus. Levanta, Senhor, os seus filhos que estão pedindo a Deus por prosperidade, bênção financeira. Visita, Senhor, essa área na vida dos teus filhos, Senhor. Abre as portas, ó Deus. Envia as conexões, envia as pessoas certas. Envia os investidores, ó Deus. Pessoas que acreditam no projeto, Senhor, dos teus filhos, ó Deus. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, manifeste, ó Deus, o teu favor. Estende o teu cetro para nós. Estende, Senhor, o teu cetro sobre a tua noiva que está aqui nesse lugar. Nós declaramos a bênção sobre o povo nesse lugar. Nós abençoamos as famílias, as pessoas desse lugar, em nome de Jesus. Toda causa que está na justiça, presa, situações complicadas de serem resolvidas, nós declaramos em nome de Jesus, Senhor. Julga a causa do teu povo, Senhor. Julga a causa do teu povo. Deus, os teus filhos que estão na mão dos agiotas, Senhor, pessoas que estão cobrando juros altíssimos, ó Deus, para escravizar o teu povo na dívida, no problema, Senhor. Nós te pedimos em nome de Deus uma solução, Senhor, definitiva dessa. Chega, Senhor, de pagar juros altos. Chega de todo mês, Senhor, essa cobrança, Senhor, essa pressão. Nós declaramos uma mudança nesse ciclo, Senhor, uma mudança nessa vida, uma mudança nessa família. Nós declaramos a bênção do Senhor. Deus, dá uma nova oportunidade para os teus filhos se reorganizarem financeiramente. Nós abençoamos o teu povo com a bênção da prosperidade, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos alinha contigo, nos alinha com o céu, nos faz viver uma vida de santidade na tua presença, Senhor. Levanta o teu povo, Senhor, levanta o teu povo com mãos fortes. Nós declaramos abençoados em nome de Jesus. Amém. Os acidentes, corta os laços de morte, corta em nome de Jesus. Guarda, Senhor, o teu povo, a tua igreja, a tua noiva, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, abençoe o teu povo nesse lugar. Livra do mal, Senhor. Deus, toma, Senhor, o nosso estado. Toma o Brasil, nossa pátria amada. Diga comigo assim: Deus abençoe a Israel. Deus abençoe o Brasil, a nossa pátria amada. Deus abençoe as famílias da terra, a população mundial, com a salvação que há em Cristo Jesus. Diga assim: na força do eterno Deus. Não é na minha força, não é na minha capacidade, não é nos meus contatos, sabedoria. Diga forte: é na força do eterno Deus. É na força do eterno Deus. E em Cristo Jesus, eu sou mais, somos mais, todos juntos, do que vencedores. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Que o eterno Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o eterno Deus sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Vá em paz. Te espero aqui no domingo. Teremos uma reunião às 10 da manhã, um culto abençoado. E às 18h30 também, o segundo culto de celebração. Venha e traga mais um, porque Deus faz infinitamente mais do que pedir.